Sejam bem-vindos a mais um podcast Lady Club. E eu quero também dizer para vocês, meninas, sejam muito bem-vindas. E fico muito feliz e honrada em estar nesse podcast junto com a nossa fundadora, Josi Silva, né? E grata também à doutora Natália por ter aceitado o nosso convite nesse bate-papo, que é um assunto muito delicado, mas muito interessante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Falando sobre mulher, direitos de mulheres, os direitos legais das mulheres. Então, eu quero agradecer, porque nós sabemos que hoje temos muitas mulheres precisando ouvir realmente, saber dos seus direitos. Sabemos que temos muitas mulheres dentro da sociedade hoje, né, sem saber o que fazer, né, com tudo que ela está vivendo nesse momento. Então, eu quero agradecer a vocês para a gente começar o nosso bate-papo e eu quero que vocês se apresentem. Bem, primeiro também eu quero começar aqui agradecendo, né, pelo convite, seu, Josi, seu, da Jenny, porque a gente está num momento em que as mulheres estão em alta, a gente fala muito, e não é porque é moda, a gente tem falado muito de mulheres porque é necessário. É um debate que a gente precisa falar de inclusão, né? Então, queria aqui me apresentar para vocês. Eu que me chamo Natália Begu. Nós estamos passando por um período pós-campanha eleitoral. Acabei de sair de uma eleição, graças a Deus, vitoriosa. E eu tive a oportunidade, né, de conversar com muitas mulheres nesse período. Já tenho um trabalho, porque sou advogada há mais de 15 anos e já tem 3 anos que eu decidi advogar para mulheres. Então, eu me sinto muito feliz e muito grata de ter a oportunidade de conversar com vocês, e eu sei que esse conteúdo vai para as plataformas digitais para que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento e tudo que se troca aqui nas Ladies, que eu acho super interessante seu projeto. Já aproveito para lhe parabenizar, eu achei muito bonita essa iniciativa, muito bacana. Eu fico emocionada, porque são mulheres lindas, né? Mulheres sábias, dedicadas, posicionadas no mercado, na sociedade. E eu aqui, Josi Silva, você já me conhece, fundadora do Lady Club, mas eu faço questão de colocar outras mulheres que também têm histórias maravilhosas, têm um potencial gigantesco. Eu sou apaixonada pela vida da Jenny, uma mulher tão linda, tão, assim, a forma com que ela cuida da família dela, da casa dela, é algo, assim, inspiradora, né? Então, muito obrigada por você ter aceitado. Eu tô aqui meio que, não de penetra, porque eu sei o quanto esse assunto é importante, o quanto tem muitas mulheres vulneráveis aí precisando desse conhecimento que a doutora tá falando. Agradeço a doutora, outra mulher Pode me chamar de Natália também. A Natália, belíssima, muito prazer. A gente ama essas mulheres assim belas, que gostam de se cuidar, que gostam de compartilhar o seu conhecimento. E eu quero que vocês fiquem à vontade aqui no nosso podcast. Eu não tô entrevistando, nem sendo entrevistada. Olha que luxo! Mas fica à vontade, minha linda, fica à vontade. Eu vou só aqui... Se vocês precisarem de mim, tá bom? Mas eu sei que vai ser top, não vai? Quando 3 mulheres se juntam, com certeza a gente tem muita coisa legal para conversar. Me chamo Jenny, não me apresentei, né? Jenny Santos, sou gastróloga. E é uma honra poder entrevistar a Natália, que também é uma mulher que eu admiro. É uma mulher realmente que tem me surpreendido. Eu não sei qual foi a decisão durante a vida dela, a trajetória, para ela vir partir para uma advocacia, né? Eu sei um pouco da trajetória dela, mas ela vai falar, né? Como foi que ela mudou, né? Toda a página, repaginou a rede social dela, trabalhando diretamente com as mulheres. E hoje a gente vai falar, discutir questões legais e importantes sobre os direitos trabalhistas, sobre violência doméstica e direitos familiares. E já para começar o nosso podcast desse dia, eu quero perguntar para a Natália quais são os principais direitos trabalhistas que as mulheres devem conhecer, que sabemos que muitas não sabem. Eu vou iniciar aqui já esclarecendo qual foi a minha virada de chave, né, para que eu advogasse para mulheres. Eu me formei muito jovem ainda, eu tinha 23 anos quando eu me formei, e aí a gente, quando acaba de se formar, a gente precisa entrar no mercado de trabalho, eu advogava para tudo que aparecia, né, e a gente ia ganhando experiência, trabalhando, só que com o passar dos anos eu comecei a advogar para empresas. E aí eu comecei a perceber que não era um lugar que eu me sentia confortável, porque a maioria
dos líderes, né? A maioria das pessoas que trabalhavam com empresas eram homens. Eles faziam certas exigências. Até para ir ao meu escritório eu tinha dificuldade. Eu tinha que ir até a empresa porque eles não queriam ter esse trabalho de se deslocar. E aí eu passei um tempo com o meu escritório fechado, logo que veio a pandemia. Passei por um período em que eu digo sempre que também passei por um divisor de águas, que eu quebrei meu pé. Foi um momento que eu me vi para fazer algumas reflexões, né? Fiquei um período impossibilitada de sair, de me locomover. E aí eu pensei nisso, eu disse, eu já gosto, é um nicho que me agrada, eu gosto de mulheres. Eu já tive vários aniversários, encontros que eu fazia, né? A Jenny já participou de alguns, sempre com mulheres. É uma coisa que me faz bem, eu gosto, eu tenho muita empatia, sororidade. E aí eu decidi advogar para mulheres. Eu fiz uma pós-graduação de Direito das Mulheres. E aí a gente começa a ver o quanto nós somos vulneráveis e o quanto o termo mulher tem muitas capilaridades, né? Quando a gente fala de mulher, a gente fala de mães, donas de casa, mulheres solteiras, mulheres empreendedoras, mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres que têm algum tipo de deficiência física. Então, quando a gente fala de mulheres, é muito abrangente, né? Então, quando a gente trata dos direitos trabalhistas das mulheres, eu até fiz aqui uma cola, porque a gente fez questão lá no escritório de avaliar algumas estatísticas importantes. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui, Jenny, é que 44% dos empregos formais são das mulheres, ou seja, menos da metade. O que quer dizer isso? O mercado de trabalho ele absorve mais a mão de obra masculina, né? Nesse universo, o salário mínimo das mulheres sempre ele é 12% mais baixo. Então, nós que somos mulheres, a gente vocês já devem ter escutado falar em alguns locais, eu não contrato mulheres porque elas engravidam, eu não gosto de ter empregada mulher porque ela me dá muito trabalho, porque ela não tem quem fique com o filho dela. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber são os nossos direitos, né, como trabalhadoras. Então, uma das coisas muito importantes que as mulheres passam pelo estado puerperal, engravidam, têm filhos, a gente tem direito à licença maternidade, né? Nós temos a questão da igualdade salarial, o não assédio ou discriminação e manutenção do vínculo. Isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente começa a trabalhar, a gente geralmente é questionado. Você foi indicada por quem? Né? Porque você está aqui, quem lhe contratou? Como se toda mulher só tivesse condições de chegar a algum lugar se ela tiver um caso com alguém, se ela foi indicada por alguém, se o pai dessa mulher colocar ela lá. Então, a gente precisa chegar no mercado de trabalho com posicionamento, né? Então, é muito importante. E hoje eu vislumbro, dentre os temas que a gente tem trabalhistas, que eu atuo no meu escritório, que eu vejo mais é a questão do assédio moral, né? A gente passa por diversos assédios. Eu falo a gente, não que eu já tenha passado, mas é pelo fato de a gente se colocar na posição de outra mulher, né? As mulheres, quando vão para o mercado de trabalho, elas passam por, além de situações salariais que eu falei aqui, de estatísticas do nosso país, as mulheres também passam por situações vexatórias, as mulheres passam por situações em que ela não pode ser revistada de forma íntima, mas acontece nas empresas. A mulher que tem direito à licença maternidade, que pode ser prorrogada por mais 6 meses, mas ela sabe que se ela não voltar correndo depois do período, ela perde a vaga dela de emprego. Então, infelizmente, a gente passa por situações que acabam desencadeando essa questão de assédio moral. E muita gente diz assim, sabe, Josi? Tudo agora a gente não pode falar nada para as mulheres. Não pode mesmo, né? Porque por muitos anos nós fomos invisibilizadas. Ninguém via, ninguém ouvia, ninguém dava importância, né, para a necessidade das mulheres. Então, eu acho que hoje o que a gente vê mais presente, mais latente na questão do mercado de trabalho, além da diferença salarial, da questão da exclusão pelo fato do salário maternidade, eu acho que o que mais a gente tem visto a questão do assédio moral. Assédio moral de um chefe que acha que porque ele contratou aquela moça,
ele tem direito de dar em cima dela, fazer piadas de mau gosto, até o fato de você bater uma porta de forma grosseira, chamar atenção de forma vexatória, também é um assédio moral. E a gente sabe que isso é mais comum entre as mulheres, né? Os homens fazendo isso. Por quê? Porque os homens são ruins? Claro que não. É porque, estatisticamente, existem mais homens em posições de poder. E isso faz com que eles sejam uma maioria esmagadora. E, por esse motivo, as mulheres passam por esses constrangimentos sempre que acontece isso em locais de trabalho, quando não tem pessoas, auditores presentes, pequenas empresas. Geralmente, quando o local do trabalho ele é mais intimista e isso acaba trazendo esse tipo de problema. E olha, rapaz, até desculpa que eu falo muito e aí, se eu estiver me excedendo, vocês vão me cortando aí no tempo, isso é tá? muito bom para esclarecer, né? Porque a minha próxima pergunta, inclusive, ela já falou muito sobre isso, né? Se você poderia compartilhar algum exemplo de caso que ilustre a importância da mulher conhecer seus direitos, exatamente por isso, porque às vezes ela sofre certos tipos de assédio, mas não sabe como procurar seus direitos, não conhece seus direitos, não é verdade? Eu costumo dizer sempre que tudo que se fala de mulheres não surgiu agora, né? Porque agora ninguém pode falar nada. Na verdade, essas violências sempre aconteceram, só que a gente não sabia dar nome a elas, né? Então, eu costumo dizer sempre, eu direcionei meu atendimento no meu escritório para mulheres. Até o meu escritório eu coloquei a decoração em tons claros, porque os meus outros escritórios todos eram pretos, igual como toda a advocacia que a gente vê. E quando eu decidi advogar para mulheres, eu decidi fazer um escritório com tons claros. Por quê? É porque a mulher também, mas é porque eu queria que as mulheres se sentissem acolhidas. E uma das coisas que eu falo sempre que eu recebo mulheres no meu escritório é essa questão que muitas mulheres passam por situações e elas dizem, poxa, eu passei por isso, mas na hora eu não me ofendi, mas veio a minha amiga e disse que não era legal. Por quê? As violências sempre existiram, só que a gente não sabia dar nome a elas, né? Assim como muitas mulheres já passaram por situações ruins no local de trabalho, elas também já passaram por situações que eram violências, mas que elas não conseguiam identificar. E aí a gente precisa ter esse momento aqui que a gente conversa, que a gente debate, que a gente conversa com outras amigas, que é o papel do grupo de vocês, das ladies, porque tem pessoas que vivem situações, mas não conseguem perceber a sua realidade. Por isso a importância do esclarecimento, porque às vezes a pessoa, quando ela olha aquilo e diz, não, peraí, eu estou passando por isso. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de conversa para que a gente tente mudar, né, esse quadro do mercado de trabalho brasileiro. E a gente tem visto isso na atualidade de hoje, principalmente nas televisões aí, que muitas pessoas sofreram assédio, foram, né, denunciar, e quando outras mulheres se depararam que viveram a mesma coisa. Então você só vê realmente aquilo que você viveu quando você se depara, né, com outra mulher vivendo, que às vezes você leva de boa, acha natural coisas que não são naturais. E hoje agora então a gente vai falar sobre violência doméstica, um tema também que envolve a mulher. Infelizmente, a violência doméstica ainda é uma realidade para muitas mulheres. Quais são os direitos legais e os recursos disponíveis para as vítimas? Olha, as mulheres hoje, né, nós temos as delegacias femininas. Isso foi criado justamente para que a gente tivesse esse aparato. O que acontece hoje? Não é raro a gente ver uma pessoa que passa por um abuso dentro de casa, por um abuso, como nós falamos anteriormente, no mercado de trabalho, mas ela fica constrangida, porque o que acontecia antigamente? Ia contar para uma mãe, que era uma mulher criada à moda antiga, né, como a gente fala, Sim. e ela dizia, é normal, é assim mesmo, ou conversa com uma amiga e a amiga diz, e por que tu não falastes isso antes? Se tu apanhastes, foi porque tu gostaste. Se tu voltaste com teu marido, é porque também tu gostas disso. Então, a gente percebe que o espaço, quando ele não é acolhedor, a mulher não se sente preparada para conversar.
E assim funciona nas delegacias. Então, hoje, o primeiro passo, a mulher que sofre violência doméstica, ela tem que procurar uma delegacia e registrar uma ocorrência. Dependendo do tipo de violência que ela tenha sofrido, eu vou até explicar um pouco das violências, mas dependendo do tipo da violência que ela tenha sofrido, ela passa pelo exame de corpo de delito, mas tem outras violências que não são só as violências físicas, que são as mais conhecidas, né? E acontece muito comigo lá no escritório, quando uma mulher me procura para dizer que sofreu violência doméstica, eu sempre digo assim: tu tens certeza que tu queres dar seguimento a esse processo? Não, eu tenho certeza. Por que eu pergunto? Não é para desencorajá-la, é porque muitas mulheres, no calor da emoção, registram a ocorrência e depois elas ficam de bem com o marido e querem que a gente, que faz esse papel jurídico, retire o processo. E é um caminho sem volta. Por quê? A justiça, como forma de prevenir, sabendo que muitos homens poderiam coagir essas mulheres e dizer: olha, se tu não tirar, eu vou te matar. Se você não tirar a ocorrência, eu vou acabar com a tua vida, eu vou tirar tudo, eu vou tirar os filhos, você não vai ter nada. Por esse motivo, as mulheres acabavam recuando. Então, a justiça, de forma muito inteligente, fez com que esses processos fossem incondicionados. Que juridicamente quer dizer, da feita que você dá entrada, mesmo que você perdoe, mesmo que você viva com essa pessoa, o processo segue seu caminho natural. Então, o primeiro caminho é procurar uma delegacia, procurar uma advogada. Eu costumo dizer, preferencialmente as mulheres, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas é porque uma mulher entende a outra, né? Nós que somos casadas, eu sou casada há 18 anos, vocês devem ser casadas também há mais tempo que eu, a gente sabe que quando a gente vive numa relação, a gente passa por várias situações e aí a gente precisa saber o que a gente passa, como a gente deve reagir, para que a gente também possa se proteger, né? A gente não está falando de uma história, a gente está falando de uma realidade diária. Todo dia a gente vê casos de violências, né, que as mulheres sofrem. E casos próximos, né? Bem próximos mesmo, né? Porque muitas mulheres, elas só reconhecem a violência quando elas são tocadas, né? Quando os homens, elas apanham, né? Como acontece com muito, né? E elas não reconhecem outro tipo de violência, com palavras, né? Então, às vezes, elas não se reconhecem uma violência e acabam não procurando os seus direitos, né? E a gente sabe que existem muitas redes de apoio. Como fomentar essas redes de apoio? Como criar mais redes de apoio? De que forma a sociedade ela pode estar apoiando essa mulher? Olha, a rede de apoio principal é o nicho onde a mulher vive, né? São os amigos, são os vizinhos. Eu estava até relendo um livro que eu já li há uns 5 anos atrás. Eu voltei a reler esses dias e eu estava num capítulo muito interessante que dizia que, desde a Idade da Pedra, né, as mulheres já precisavam de rede de apoio, porque os homens iam caçar e as mulheres ficavam com as crias, né, com as crianças. E aí, às vezes, esse homem não voltava dessa caça porque eles enfrentavam animais perigosos na floresta. E aí ela acabava ficando com as crianças e sozinha. E ela precisava de uma rede de apoio porque ela precisava sair para caçar. Então, a gente viveu anos, né, muitos anos depois, a gente vive numa realidade muito parecida ainda, né? Porque hoje a gente costuma dizer que uma mãe solo, a gente nem usa mais o termo mãe solteira, né? Porque solteira é estado civil e mãe é para sempre. Então, a gente fala muito de mãe solo. A mãe solo, ela precisa dessa rede de apoio, de acolhimento de vizinhos, familiares, aquela pessoa que diz: olha, eu fico com teu filho hoje, vai resolver o seu problema. E já puxando a sardinha aqui para o meu lado, que acabei de me eleger, é uma das coisas que nós tratávamos muito nas nossas reuniões, né? O nosso público, a maioria das nossas eleitoras eram mulheres. E aí a gente falava muito sobre isso, sobre esse trabalho com mulheres. E aí tinha até um homem que dizia: eu não vou nem votar nela, que ela não vai trabalhar por mim. E eu dizia sempre: não, vamos trabalhar por todos. Mas eu não posso negar o meu carinho por essas pautas, né? Então, eu acredito que, falando não só de forma coletiva, como melhorar essa realidade, mas também falando de propostas que eu assumi enquanto candidata a vereadora, agora que ganhei e vou assumir a partir de 1º de janeiro, a gente quer fomentar políticas públicas aqui na nossa cidade. A gente já tem a Casa da Mulher Brasileira,
né, que é uma realidade do governo federal que trouxe para cá. E aí a gente precisa explorar melhor esses recursos. A Câmara Municipal tem a Procuradoria da Mulher. Então, é importante que a gente possa usar esses recursos. A gente iniciou um projeto, a Jenny até fez parte, que é o Paramanas, que era uma associação direcionada e voltada para mulheres, não só as mulheres que sofrem violências, mas as mulheres que também estão em casa, que se sentem sozinhas, desamparadas, que passaram a vida se dedicando para uma família e hoje estão no seu lar sozinhas porque os filhos cresceram, esse tempo já passou dos cuidados. E aí a gente quer acolher essas pessoas não só com políticas públicas de qualidade, mas também com direcionamento dentro da nossa realidade social, para que a gente possa ter o engajamento dessas mulheres, porque, como nós conversamos antes de começar o podcast, nós temos muitas mulheres com muito potencial escondido. Verdade. E para eu falar um pouco aqui, que não é a minha área, a parte da doutora, eu fico assim, e pensando no nosso grupo, porque o nosso grupo é um grupo de apoio. E eu acho, para hoje, olha como as coisas são estranhas, né? Hoje, com a atualidade, internet, muita informação, mas a gente ainda se depara com muitas mulheres que não sabem por onde começar, aonde pedir esse apoio, com quem se segurar, porque a gente percebe que essas mulheres que passam principalmente por essa situação dentro do seu lar, com seu cônjuge, né, essas agressões físicas, verbais, que elas se sentem ainda só. Ainda tem muito caso desse, eu percebo, principalmente assim, periferia. E às vezes nem é só lá não, às vezes no meio nosso mesmo empresarial, a gente percebe que tem aquela mulher angustiada, que numa conversa ela chora. Só que tem mulher que tem essa dificuldade de pedir essa ajuda, né? Pelo status dela, pela posição que ela tem. É verdade. E aí, por ela não saber por onde pedir essa ajuda, ela fica causando um dano muito grande para sua saúde, principalmente mental. E ela, a mulher, uma vez doente mentalmente, ela consegue, não porque ela quer, mas adoecer até a sua família. Porque ela deixa de ser uma mulher proativa, produtiva, protetora, ela se torna uma mulher estressada, doente, dor de cabeça. E aí vem questão de depressão. Então, olha o quanto é importante essa mulher ir buscar essa rede de apoio, que o nosso clube, o Lady Club, ele surgiu justamente para isso, para dar essa rede de apoio, para ajudar essas mulheres, porque muitas mulheres estão precisando de ajuda e não é só na situação mental, como a gente tem um episódio aí gravado sobre a saúde física, que essa mulher precisa cuidar do físico dela. A gente também quer trabalhar a parte mental dela, que foi uma mulher que teve a infância dela, a agressão dos próprios pais, que às vezes não é só o marido, seu cônjuge, seus filhos, mas os pais lá com a criação, você falou, né? Dos nossos antigos lá, não, mulheres que foram violentadas, falaram para suas mães, as mães, não, deixa isso para lá, isso é mentira, e essa mulher, ela veio trazendo uma doença com ela, né, enfim, e a família dela, junto com ela, começou a adoecer. Eu fico muito amedrontada com isso, eu temo muito por isso, porque a gente ainda continua vendo esses tipos de situações, né? Mulheres que estão passando, que demoram a resolver isso, apanham dentro de casa, e eu sei que não é porque ela gosta de apanhar, que ela gosta de ouvir aquelas palavras que diminuem ela, não, é porque ela ainda não conseguiu se sentir segura. Ela não tem essa rede de apoio que deixa ela segura. E muitas vezes também essa mulher, quando se sente segura, ela é desencorajada então por pessoas próximas. Isso acontece muito. Agora eu vou resolver. Vem alguém e diz, não faz isso. Espera mais um pouco. Isso é normal. Ouve-se muito esse tipo de coisa. Né? Verdade. E aí, o que acontece? Falando até já das violências, nem sei se eu já estou pulando o teu roteiro, mas é necessário a gente falar que a gente fala de violência e as pessoas acham que só quando apanha. Ele me empurrou, ele puxou o meu cabelo. É uma violência? É, mas nós temos outras violências. Nós temos a violência psicológica, que é o cara que diz para a mulher, olha, tu é feia, tu é gorda, ninguém gosta de ti. Meus amigos não vêm mais em casa porque ninguém te suporta, né? Tem várias pessoas que trabalham essa culpa. O cara apronta, o cara faz e acontece e a culpa é da mulher. A gente tem a violência patrimonial, que é o marido que diz, tu queres te separar de mim? Então eu quero te dizer que tu vais ficar sem nada. Eu vou tirar tudo de você. Tira dinheiro, cancela cartão, o carro que é no nome do cara ele manda buscar.
Isso acontece muito, inclusive estatisticamente, se nós formos ver, 70%, acho que até mais, dos casamentos, quem muda o poder aquisitivo é a mulher. Acaba um casamento, a mulher despenca o padrão dela. Por quê? Porque geralmente a mulher cuida do lar enquanto o homem prospera no mercado de trabalho, enquanto esse homem se aperfeiçoa, enquanto esse homem estuda, ele trabalha muito para ele galgar um espaço maior. E a mulher, ela já tem uma quebra, porque se o filho adoece, quem cuida é a mulher, né? Se o filho precisa de cuidados, quem para é a mulher cuida dos pais que adoecem, né? Eu costumo dizer sempre que nós somos cuidadoras. E quem cuida de quem cuida? Porque a gente cuida. E quem cuida da gente? É verdade, né? é verdade. E aí nós temos também a violência sexual, que é o cara que acha que a mulher tem obrigação de transar com ele todo dia ou quando ele quer, né? Não aceita um não como resposta. A gente tem várias violências. E a gente tem uma outra violência que foi dada uma nomenclatura não muito recente, mas acontece a vida inteira, que é a violência obstétrica. E as pessoas dizem, na minha época não tinha isso. A minha mãe conta que quando ela foi ter, meu parto foi normal, né? Ela diz que ela estava com dor, e aí uma enfermeira chegou e disse lá na ala que ela estava no hospitalar, disse para as mulheres que estavam aguardando a chegada do médico, na hora de fazer, ninguém gemeu. E aí todo mundo ficou constrangido e se calou. Isso acontece a vida inteira, né? Só que hoje, como eu digo sempre, a gente passa por violências, mas como elas não têm nomenclatura, a gente não sabe explicar. A gente só sente um mal-estar, né? Então, eu costumo dizer sempre, eu lá no escritório, eu recebo pessoas que são vítimas não só de problemas de direito de família, mas também de crimes sexuais. E, assim, os depoimentos sempre têm uma fala muito comum entre as mulheres que passam por estupros, abusos, né? Elas dizem assim, quando eu passei por isso, na hora eu fiquei com vergonha, eu até ri assim, constrangida. Depois eu fui para minha casa e conversei com a minha amiga e ela achou que não foi legal e eu fui pensar. Quando eu fui falar com a pessoa para reclamar, ela disse, mas na hora tu ristes. Ou, na hora tu não falastes nada. E eu digo sempre para a pessoa que me fala isso, que faz parte do meu acolhimento, eu digo sempre uma frase. Primeiro você tem que se perdoar. Porque quando a gente passa por violências que a gente não percebe na hora, a gente fica com vergonha, como se a gente tivesse contribuído para que aquilo acontecesse, né? E a gente acaba saindo da posição de vítima para a posição de vergonha. E a gente tem que se perdoar. Eu passei por isso, mas eu não sabia o que eu estava sentindo. Agora que passou o tempo, eu amadureci as minhas ideias, eu percebi que não foi legal. Por isso que esses tipos de abusos, eles são a qualquer tempo, né? Então, passou por uma situação dessa, você pode procurar a justiça. Mas já tem 3 meses, não tem problema. Procure seus direitos. Se você achar que não foi legal, você está no seu direito de reclamar. Muito interessante, né? Aproveitando, Natália, esse engajamento sobre a violência em várias áreas, eu quero entrar contigo um pouco sobre a violência política, porque hoje eu já estou vivendo uma nova experiência, né? Acompanhando um pouco dentro da Câmara sobre algumas violências que as próprias mulheres elas sofrem pelos homens, porque já era uma minoria, graças a Deus hoje, né? Está crescendo. E isso aí, falando sobre violência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a violência política, porque muitas pessoas não entendem o que é violência política e o que a mulher sofre lá dentro, junto aos outros vereadores, aos outros amigos parlamentares. O que acontece no Brasil, né? Assim, no mundo inteiro, mas vamos falar de Brasil, que é a nossa realidade mais próxima. A política, ela era para homens, né? Há poucos anos que as mulheres têm o direito de votar. Isso fez com que a gente tivesse um atraso em toda essa questão democrática, né? Eu costumo dizer sempre que se a maioria dos políticos fossem mulheres, eles já teriam distribuído métodos contraceptivos gratuitos. Por que eles dão só camisinha? E os anticoncepcionais? Agora que a gente vem falar de pobreza menstrual. Isso existe há muito tempo. Quantas mulheres não tinham condições de usar absorvente, colocavam miolo de pão
papel, jornal, né? Então, isso é uma realidade que já existe há muito tempo. Por que está em alta? Aí todo mundo diz, agora está na moda ser mulher. Não é isso. É porque à medida que as mulheres começam a alcançar posições de poder, não só em empresas, mas na política, a gente começa a se ver. A gente começa a falar de realidades que já existiam. E a violência política não é diferente. A violência política contra a mulher é uma realidade já vivida. Porém, existem muitas câmaras, tanto na Câmara Estadual, quanto na Federal, quanto nas câmaras municipais, as mulheres são minoria. E não tão raro a gente vê câmaras que nem têm representatividade feminina, né? Estatisticamente, o número de mulheres eleitas sempre é menor do que o número de cadeiras, né? Então, o que acontece? Por causa disso, os homens estavam acostumados a fazer e acontecer, né? E aí, quando a gente insere, acho que tem 3 anos, né? Essa mudança legislativa, não recordo ao certo se são 2 ou 3 anos, quando a gente insere a violência política contra a mulher no código, o que acontece? Há uma mudança coletiva de mentalidade, porque a mulher começa a ver que quando ela está falando na tribuna, que ela pega o microfone e o presidente manda desligar o microfone dela, ela achava que ele estava cortando ela porque ela falou muito, excedeu o tempo. Quando ela descobre que aquilo é uma violência política, ela começa a se posicionar. Quando a mulher, eu quero falar, não, a gente não vai mais falar, encerrou aqui o debate, ela começa a ver que ela está sendo tolhida do seu direito de fala. E aí a gente começa a ver que não são só grosserias. Ah, isso acontece porque é só homem aqui nessa casa. Não, é uma violência também. Então, é como eu digo sempre, as violências sempre existiram. Só que quando a gente começa a dar nome, a gente começa a colocar essas situações em pauta, né? Então, a gente não muito distante fala aqui do primeiro caso de prisão de violência política contra a mulher, que foi o Vladimir, que já foi político, né? Acho que ele é ex-deputado. Ele fez uma live em que ele falava várias coisas de uma deputada federal, de forma desrespeitosa. E aí ele foi preso por um período, saiu há pouco tempo, acredito que ele já deve estar em prisão domiciliar, mas acabou servindo como exemplo, né, a nível nacional. A gente não gostaria que isso tivesse partido do nosso estado, mas que bom, né, que a nossa justiça tem caminhado. E aí é importante a gente falar porque o meu marido, ele é político, né, e ele está no 4º mandato de vereador. E eu passei por muitas falas na campanha, muita gente dizia, tu não vais ganhar, porque o teu marido é uma coisa, tu não vais conseguir porque ele não vai transferir os votos. Graças a Deus a gente sai de uma eleição de cabeça erguida, vitoriosa, e aí o meu marido fala muito, estou muito preocupado, como vai ser a tua vida na Câmara? Eu disse, pode ficar tranquilo que eu sei me defender, porque a gente sabe já o que espera, né? Mas eu também me sinto preparada para o que vem assim à frente, né? Claro, sempre de forma cordial, com os colegas que eu terei no meu local de trabalho. E eu costumo dizer sempre, né? Porque eu vou ser vereadora agora, né? Isso não vai mudar, mas a gente tem que se respeitar. Se eles quiserem ser meus colegas de trabalho, vai ser um prazer tratá-los com respeito e cordialidade. Mas se não, as leis estão aí para que a gente possa fazer valer os nossos direitos, né? A gente já teve oportunidade de palestrar, não sei se você recorda, na Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmaras Municipais, e aí houve um evento aqui no estado do Pará, e vieram mulheres de todo o estado, inclusive o estado do Pará, no último mandato, tinha uma mulher trans, que tinha essa representatividade, né? E muitas falas desrespeitosas, é homem ou mulher, é um negócio assim muito delicado, né? Então a gente tem que respeitar a opção, o gênero, a sexualidade de cada pessoa. E não mais importante do que uma mulher cis ou uma mulher trans, todas nós somos importantes para que a gente possa fazer valer os nossos direitos. E no dia da palestra, muitas mulheres, era um tema muito novo, eu acho que tinha 1 mês dessa modificação, dessa mudança legislativa,
E aí eu fui convidada para falar de algum tema e eu escolhi esse tema. E quando acabou, foi uma chuva de reclamações. Olha, eu passo por isso na minha cidade. O ex-prefeito fez uma live falando mal de mim. Na minha Câmara eu não tenho direito de fala. Olha, lá na minha Câmara eu sou a única. Ninguém permite que eu pegue o microfone. Toda vez que eu vou falar, eles dizem que acabou a sessão. Então, assim, já existia, né? Só não tinha nome. Então, até te agradeço a oportunidade de falar sobre isso, que é também uma pauta que eu gosto muito. Pois é, foi por isso que eu entrei nesse assunto, porque eu acompanhei, né, a palestra dela na Abracan e a gente ouviu mesmo muitas mulheres, né, falando sobre esse assunto, porque para gente que não entende muito, é novidade, né, mas para elas que já vivem isso nessa Você luta... que é presidente do cerimonial, lá, chefe do cerimonial da Câmara, presencia isso em todas as sessões, né? Verdade. Essas falas agressivas, essas colocações muito coléricas, né? Todo mundo com muita raiva, conversinhas não paralelas aceita. sobre as colegas de trabalho, né? Então são um assunto assim que é bem relevante e é muito bom a gente estar conhecendo sobre tudo isso, né? Porque acaba envolvendo as mulheres também e não só, né, as colegas, né, na política, entre eles lá, mas as mulheres que trabalham no cerimonial mesmo, que eu já também me deparei com algumas violências, algumas palavras, né, ofensivas, com as minhas colegas, porque eu me posiciono muito lá, então eu não permito, até mesmo eles lá eu digo que eu sirvo hoje vereadores lá, mas a gente não pode permitir, né, algumas palavras, algumas ofensas, então me coloco muito bem lá e graças a Deus, né, eu tenho lidado perfeitamente com tudo isso, com todo esse assunto. Mas enfim, a gente vai falar agora sobre direito familiares, né? Vamos lá então. Falar agora sobre direitos familiares. Quais são os direitos das mulheres em caso de separação e guarda de filhos? Que isso aí muitas mulheres querem saber. Muitas mulheres, como você falou, né, colocou que às vezes não abrem mão de sair de casa, mesmo sofrendo violência, porque não sabem como procurar o direito, não sabem quais são os direitos, se sentem pequenas, se sentem incapazes. Então a gente quer saber um pouquinho sobre esse assunto. Lá no nosso escritório a gente lida muito com direito de família, né? E eu vou te responder essa pergunta como se eu fosse um homem, tá? Tu não tem direito a nada, que não é verdade, né? Porque a maioria dos homens, quando se separa, a primeira fala que se diz é essa, para que as mulheres não tenham coragem de seguir adiante. Mas é claro que tudo que se constrói numa vida a dois, a mulher tem direito à metade, né? Então, até a guarda compartilhada existe por isso, não só para favorecer as mulheres, mas os homens também, porque existem muitos pais que são presentes e não tinham a oportunidade de ficar com os filhos num período que fosse suficiente para educá-los, né? Então, quando uma mulher pensa em se separar, a primeira coisa que ela tem que ter é coragem de seguir adiante e pé no chão, sabendo que o processo de divórcio ele é um processo longo. Inclusive, hoje a justiça ela aceita que você logo se divorcie e depois você brigue na justiça pelo patrimônio. Porque o que acontecia? A nossa justiça ela é muito morosa, muito lenta. E aí os processos passam anos, né? Então a gente costuma dizer sempre, isso é uma poupança, uma hora vai acabar, porque são processos longos, que envolvem não só os tribunais do Estado do Pará, mas as outras instâncias, e isso demanda tempo, né? Com o inchaço da justiça, o volume muito alto de processos, acaba que muitos processos vão ficando para trás, lá para o final da fila, mas uma hora eles são julgados. E aí as mulheres, as mulheres casadas, as mulheres que vivem, como a gente fala aqui no Brasil, maritalmente, que são as uniões estáveis, mesmo que elas não sejam no papel, a mulher tem direito. Por quê? Quando a gente fala de constituição de família, a gente não fala só de um documento, a gente fala de um coletivo de ações. Então, quando você prova que você vive com a pessoa, tem filhos com a pessoa, compartilha da mesma casa com a pessoa, então você vive uma união estável. Inclusive, eu quero até falar logo aqui que está muito na moda agora o namoro qualificado. O que acontece? Eu vou namorar com um homem que ele é muito rico, milionário, um jogador de futebol, tá? Hipoteticamente falando. E aí eu começo a namorar, os namoros de hoje são muito modernos, né?
E aí, tão logo eu tô namorando, eu já vou morar lá com ele, passar um tempo. E aí, esse meu namorado, que é jogador de futebol, isso tem acontecido muito nesse meio, por isso que eu dei esse exemplo. Ele que é jogador de futebol, ele quer ficar comigo, ele gosta de mim, ele quer que a gente fique junto, mas ele tá com medo. Poxa, a gente tá só namorando. E aí, se a gente separar, ela vai dizer que é união estável? Então, o que é que essas pessoas estão fazendo para se proteger? Um namoro qualificado. O que diferencia uma união estável de um namoro qualificado? É o nosso desejo. Uma coisa é eu viver com uma pessoa, mesmo que eu não case, eu tenho uma casa que a gente está montando junto, uma casa que a gente está morando junto, ele comprando, eu comprando, os dois comprando juntos, isso não interessa. Mas a gente demonstra para a sociedade que, além de nós estarmos juntos, nós temos o desejo de constituir uma família. A gente está junto, a gente pensa em ter filhos, enquanto que o namoro qualificado, não. A gente está junto, sai a namoro, faz um contratinho, então é muito próximo um do outro. O que diferencia é o desejo do casal, né? Então tem se usado muito isso. Mas a realidade das mulheres do Brasil, que a gente vive num país muito machista, e eu quero até dizer aqui para vocês que esses meus posicionamentos não fazem de mim uma feminista, embora eu tenha orgulho de dizer que eu sou, porque eu digo, eu seria louca se eu não fosse feminista, porque eu estou falando da classe que eu represento, mas eu não gosto de me posicionar assim, porque fica parecendo que a gente está numa disputa, e não é, né? Mas como advogada de mulheres, eu não posso deixar de me posicionar. Então, primeiro que a mulher se separa, estatisticamente, é a mulher que baixa o poder aquisitivo dela, porém, ela costuma ficar com os filhos. E aí o marido se separa e costuma dizer, eu pago pensão, tá aí, botando silicone. O cara dá R$200 de pensão e acha que a mulher está fazendo um milagre com esse dinheiro. Mulher não pode aparecer com o cabelo arrumado, que ele acha que ela está gastando o dinheiro dele, que ele dá para o filho, com ela. E não é verdade. A gente sabe que os cuidados com uma criança envolvem muito mais do que cuidados alimentares, né? Quando a gente fala de uma criança, a gente fala de segurança, a gente fala de saúde, educação, até lazer. Quando eu falo, até nos meus processos que eu faço de pensão e execução de pensão, eu digo, traz tua conta de luz, mora alugado, traz o teu aluguel, porque a gente vai dividir pelo número de pessoas que moram na sua casa e tem a cota do seu filho. Então, esse valor está sendo custeado por você. Então, tudo influencia. Como é que uma pessoa vai morar numa casa se ela não tiver despesa de energia, internet, telefone? Hoje a gente vive num mundo que a mobilidade é necessária, né? Então, quando a gente fala de direito, a gente tem que se resguardar nos divórcios, nas pensões, não só pensando em patrimônio, mas pensando num coletivo, né? Então, sempre eu digo assim, quando uma mãe diz, não, eu só quero me separar, eu nem quero pensão. Eu digo, só que a pensão do seu filho é um direito dele, né? Não cabe a você dispor desse direito. Então, eu acho que as mulheres que estão decididas a se separarem, que têm medo, né, elas têm que criar coragem e ter a certeza de que elas serão amparadas. Claro que eu não posso ser leviana de dizer que é uma coisa rápida, é um processo demorado, até as pensões que não são pagas, que a gente entra com execução, que era para ser o processo mais rápido, ele também demora, né? Mas é o que eu digo, uma hora vai ser julgado. E aí, hoje, na justiça brasileira, o que é mais rápido mesmo são as medidas protetivas, que é quando envolve as violências, né? Então, acaba que hoje os homens estão mais preocupados em respeitar esse espaço, levando em consideração a velocidade da justiça, né? Mas, na verdade, a gente tem que se respeitar mutuamente. Não só os homens, mas as mulheres também. Todas nós temos que nos respeitar. E também falar de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, né? Quando a gente fala de direito de família, a gente não pode negar uma realidade latente na nossa sociedade. Existem cada vez, estatisticamente, o número é maior, né, de casais entre pessoas do mesmo sexo. E aí, antigamente, como é que a justiça falava? Esses casais existiam, e aí, digamos, eu vivo com a Josi aqui há 20 anos, a Josi morre e eu fico com tudo que nós construímos juntas. Só que a justiça entendia
que aquilo era um enriquecimento ilícito, porque a justiça não reconhecia o nosso vínculo conjugal. E aí aquele patrimônio que eu construí com ela ia todo para a família dela, ou o pai, ou a mãe, ou irmãos, quem tivesse vivo. E aí a justiça, vendo essa realidade, essa injustiça, né, que acontecia, já se posicionou de forma diferente, por isso que também há o reconhecimento. Então, muita gente diz, eu acho um absurdo falar de casamento gay. Quando a gente fala de casamento gay, a gente não está falando de entrar numa igreja. Tem gente que faz o ritual, é opção de cada um. Mas quando a gente fala de casamento gay, a gente fala de proteção jurídica ao patrimônio daquele casal que construiu coisas juntas e que por algum motivo não está mais junto, ou por morte ou por separação. Há uma necessidade de resguardar os direitos dessas pessoas para que esse patrimônio não seja dilapidado. Falamos de direitos legais, né? E aí, quando se fala de direitos legais, é isso que você falou ainda agora. Quais são os primeiros passos que uma mulher pode tomar para proteger seus direitos? Ou no relacionamento, como você falou. A mulher, ela precisa estar inteirada, né, de todo um contexto familiar. Então, tem muita mulher que vive e não sabe nem quanto dá a conta de luz da casa dela, né? Então, a mulher, ela tem que ter uma noção do todo, não só do patrimônio que ela construiu com o marido, mas também qual é a realidade dela, quais são as despesas dela, quais são as despesas do filho dessa mulher, dos filhos dessa mulher, para que ela entre no processo judicial sabendo que aguarda, né? Então, é necessário que a gente tenha coragem, que a gente tenha impetuosidade de seguir adiante, mas, acima de tudo, que a gente tenha sabedoria, né? Porque para que a gente entre no processo de divórcio, a gente não fala só de patrimônio. O divórcio envolve muitas coisas, envolve mágoas entre os familiares, os filhos, que sentem muito, né, a separação dos pais, mas envolve também uma guerra por dinheiro, uma guerra por patrimônio. Então, o mais importante é que a mulher tenha um controle ou um conhecimento, não só do que ela vivencia dentro da realidade dela, para que ela possa se separar e manter o padrão de vida, né, que ela tinha quando casada, porque eu acho injusto uma mulher que compartilha uma vida com uma família, decidiu não caminhar mais junto e ela perde o poder aquisitivo, né? Então, por esse motivo, é necessário que a mulher ela tenha uma noção do todo, para que ela saiba o que vem pela frente. Porque tem mulher que se separa e diz, ai, doutora, eu não sabia que ia ser desse jeito. Então, uma separação envolve muitas coisas, desde a questão psicológica dos filhos, a questão patrimonial, ao dia a dia, né? A ausência de uma figura paterna, a ausência de um lar, porque muitas vezes a mulher, quando se separa, ela precisa. Uma mulher que nunca trabalhou vai ter que correr atrás do mercado de trabalho, vai ter que se ausentar de casa. Então, é importante que a mulher também tenha uma análise comportamental de tudo que vai mudar dali em diante, né? Porque uma separação é uma mudança em todos os aspectos, de lar, de convivência, de rotina, de família, de figura paterna dentro de casa, de ausências, de traumas que as crianças ficam, algumas não lidam muito bem, outras sim. Então, assim, é um conjunto, né, de ações. Se habituar em uma outra realidade. Claro, nova, né? Nova para ela. E é isso que a Lei de Clube faz, né? Traz mulheres para viver novas experiências, para se reconhecer, para conhecer o papel dela dentro da sociedade. E as mulheres, elas precisam se descobrir. As mulheres, elas não podem ficar dentro de quatro paredes achando que elas nasceram só para servir o esposo, só para servir os filhos e esquecer dela. Ser dona de casa. Ser dona de casa, né? E o papel da mulher... E se ela escolher, tá tudo bem. Exatamente. É a opção de cada Opção, pessoa. né? Mas, às vezes, tem mulher que acha que é só aquilo. Por que eu falo isso? Porque eu pensava que era isso. A minha obrigação, 3 filhas. Eu digo, não, eu vou servir só para dona de casa. Porque
O meu medo era deixar minhas filhas na mão de terceiros, a educação ia ser terceirizada. Não, vou viver só para minhas filhas, eu sirvo só para isso. Mas os filhos crescem, a gente amadurece, algumas chaves são ligadas. E hoje estou eu aqui com as minhas filhas, já tenho um neto, mas estou empreendendo, estou cuidando de outras mulheres, estou mostrando que eu já tive medo de algumas coisas, mas foram quebrados muitos paradigmas. Minha mentalidade hoje foi renovada. Uma das coisas que eu gosto muito também de falar é que a mulher, ela pode não ser a Mulher Maravilha, mas ela é tão maravilhosa que tudo que a gente entende que veio pra gente, principalmente da parte do Senhor, ele confiou como uma família grande, até uma casa grande, negócios, né? É porque a gente dá conta, ele nos dá essa força, né? E a gente se inspira em outras mulheres. Então, eu digo que hoje eu tô aqui, uma mulher lá atrás, que tinha medo de comer na frente das pessoas, que não falava. Eu era meio que bicho do mato, porque eu vim do interior. Então, eu me militava muito. Tinha muitos limites. Não, eu vou chegar até aqui, parei a minha faculdade cedo para criar filho. Então, eu pensava que a minha vida estava paralisada, seria aquilo. E hoje a minha expectativa, eu sempre falo, meus 80 anos, eu estar vivendo experiência, eu estar compartilhando, eu estar celebrando. Mas por quê? Eu comecei a buscar pelo conhecimento, abrir a minha mente, ver os meus direitos. E eu digo também. sempre que uma mente, quando se abre, ela nunca mais volta ao tamanho original. É verdade. Ainda mais da mulher. Então, assim, voltando àquilo que eu falei antes, né? Tem muitas mulheres que não sabem tudo que ampara ela, né? A gente não tá falando que a mulher ela é frágil, como muitos falam. Se a gente fosse frágil, a gente não dava conta de carregar uma criança 9 meses. Ser desmontada praticamente, eu tô falando leigo, não entendo essa parte aí da anatomia, mas desmontada no momento de dar à luz aquela criança, passar por todos esses traumas que eu também passei, tive 3 gestações, e eu escutava o médico falar sobre isso na hora de abrir a perna. Já pensou um negócio desse? Então isso tudo foram traumas, né? A mãe falando da tua cor, falando porque tu não faz. Enfim, nós mulheres, a gente acarreta muita coisa. Infelizmente, eu não sei se eu vou falar correto, nessa parte nós somos frágeis. Tem umas que tu chamou ela de fera, não tá nem aí. Mas enquanto a mulher ainda tá amadurecendo, todas essas coisas vai acarretar danos nela, né? Justamente essas limitações que eu falei que eu tinha antigamente. Não, eu sou a patinha feia. Aí a mulher ela tem esse negócio de querer se comparar. Ah, porque a minha irmã é alta, eu sou pequena, então eu só, né? Eu mesmo me diminuo. Então, por isso que o nosso clube, ele veio para dizer pra mulher assim, olha, tu pode tanto, tu não tem noção do que tu podes, né? Basta ir com a gente, aprender com a gente. Olha aquela mulher ali como ela cresceu, olha da onde ela veio, e fazer com que essa mulher ela apareça, ela cresça, ela floresça, né? Então, assim, eu tô muito grata pelo que tu estás falando aqui, porque a gente ainda não tinha chegado nesse patamar, né, Ladiene? Então, eu tenho dentro do meu grupo mulheres que estavam sendo verbalmente agredidas, financeiramente, enfim, tudo isso que a gente conversou aqui, a gente tem no nosso grupo de mulheres. Só que tem muitas mulheres amedrontadas, que não se posicionam. Eu era dessa. Quando eu tinha que conversar com meu esposo, eu todo tempo com a minha cabeça baixa. E quando eu entendi que não é que eu quero ficar, né, num patamar dele, eu sei que ele é o provedor, ele é o cabeça, como diz a palavra do Senhor, ele é o nosso sacerdote, mas eu também eu tenho voz, né? Eu também posso dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, né? O que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Graças a Deus eu tenho um marido abençoado. Mas tem mulheres que tem marido que não deixa nem estudar, não deixa nem fazer uma atividade física. E, enfim, se a gente fosse parar aqui para conversar, a gente tinha muito assunto, né? Infelizmente tem mais... Na verdade, a minha leitura é assim. O homem faz isso de maldade? Não. É porque ele também cresceu numa sociedade patriarcal, em que as mulheres não podiam trabalhar fora, em que mulher que trabalha fora larga o marido, mulher que estuda vai embora de casa, né? Então, a gente precisa também compreender. Claro que a gente não está aqui para ensinar mais ninguém, né? As pessoas são criadas, mas elas também têm o livre-arbítrio de escolher, né, o melhor caminho a seguir. Mas eu acho que a gente vive numa relação a dois para que a gente seja cúmplice, amigo, e tem que ser um negócio legal, né? Não pode ser pesado para nenhum lado. Eu tenho uma filha de 16 anos e eu já vejo assim a geração que virá, né? As pessoas são mais leves, a mentalidade é outra. Se vai ser bom, eu não sei. Mas eu sinto que o posicionamento dessas mulheres que virão
nessa geração da minha filha, né, que então, muito em breve será já uma mulher feita, elas já vão ter um caminho mais livre. Então, eu pretendo construir uma sociedade melhor. Se eu não puder usufruir dela, mas que a minha filha, minhas netas possam aproveitar. Agradecer e dizer que Deus, ele faz tudo perfeito, né? E que nós temos um divisor de água. Toda mulher tem seu divisor de água. Num breve relato, e muito breve eu creio que eu estarei aqui sendo entrevistada, porque não sou diferente de vocês, também tenho uma história, uma mudança de vida e um divisor de águas. Mas imensamente grata hoje, né, por você, Natália, nos trazer esse conhecimento. Foi muito relevante, foi de grande importância, né? Foram momentos ímpar. E agradecer mesmo, estou muito grata por você passar todas essas informações valiosas para a gente, né? Agradecer a Josi também por ter aceito o meu convite. Ela disse que era só eu que ia entrevistar. Eu disse, não, eu quero você lá, porque é um tema importante. É um tema que abrange, que precisa até mais de outros debates, de outras conversas, né? Mas fico feliz por tudo isso que nós vivemos e agradecer a vocês. E agradecer também por ter chegado até a mim esse convite de entrevistar a Natália, né, que é uma pessoa que eu admiro muito, parabenizar aqui, né, nas redes sociais por essa eleição, né, foi terceiro lugar mais votada entre todos os vereadores, né, e dizer que eu tenho certeza que você vai fazer muita diferença, porque eu sou uma pessoa que eu te admiro muito, admiro o teu trabalho e admirei muito mais após você mudar essa tua mentalidade e lutar pelas mulheres, porque nós precisamos uma das outras, dizer que nós temos o nosso valor e não podemos deixar ninguém nos diminuir. Obrigada, eu também agradeço a Diene, que é uma pessoa que faz parte não só do meu ciclo de amizade, mas do meu seio familiar. Eu também acompanhei suas mudanças. Assim, nós crescemos juntas, não em idade, mas em amadurecimento. Eu me lembro muito da Diene, que nós somos próximas, né, no nosso seio familiar, e eu me lembro muito da Diene antes também da virada de chave dela, e depois nós fizemos uma viagem. Eu sempre viajava com a Diene e teve uma oportunidade que nós fizemos uma viagem e eu sempre fui muito espoleta, falava e tal, e muita gente me criticava, a Natália é toda doida e tal, fala o que ela pensa. E aí eu conversei com a Diene e eu vi uma nova Diene. E eu disse, Diene, o que aconteceu contigo? Porque era notório, né, a mudança. A Diene também foi dona de casa por muitos anos e a Diene decidiu que chegou o momento dela de estudar. E aí ela fez essa virada de chave quando nós fizemos uma viagem. A Diene conversava sobre assuntos de política do mundo. Eu disse, gente, essa mulher tá maravilhosa. Eu adorei essa nova versão. Eu não sei se você te lembra disso, até me arrepio de falar, porque eu disse, Diene, tá fantástico agora, tu tá muito legal. Porque quando eu me via nesse seio familiar, sempre que eu conversava com a Diene, ela falava de receitas, de coisas de artesanato. Não que eu não me interesse, eu também faço artesanato, eu aprendi a cozinhar depois, mas assim, eu vi na Diene um desejo de mudança, de crescimento. E quando ela me falou das ladies, eu até, não sei se tu te lembras, eu disse, meu Deus, fantástica a ideia dessa mulher, excelente, como é que ela faz um negócio desse? Eu não pensei nisso antes. Tu lembras que eu até disse, muito bacana, fomentar mulheres, convidar mulheres. Então também agradeço você, Diene, pelo convite, a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho, né, da realidade que eu vivo lá no escritório, não como política, né, que também é uma realidade nova para mim, mas como mulher, como mãe, esposa, advogada, e dizer para você também, Josi, desejar sucesso, né? Eu participei de um treinamento recente e uma moça falou lá na frente e disse, olha, era uma dinâmica que tinha que falar dos medos. E essa moça começou a chorar e disse assim, eu vim para cá, eu tinha medo de elevador, eu tinha medo de andar sozinha com um homem dirigindo um Uber, eu tinha medo de não sei o quê, e começou a chorar e disse, e eu venci tudo isso, e eu achei aquilo fantástico, porque às vezes o que é tão simples para a gente é tão difícil, né? Então a gente precisa sim dar as mãos, caminhar juntas para que a gente possa chegar mais adiante. Então, minha gratidão a vocês também. Eu acho que eu termino? Agradeço. Eu estou muito feliz porque o nosso clube ele tem evoluído, ele tem novas mulheres agregando, como a doutora Natália. Ai, Natália,
Minha amiga, ela aqui agora, olha. Pode contar com a gente, viu? E eu digo pra você, mulher que tá vendo esse episódio, são vários episódios que a gente trata de vários temas. Eu convido você a convidar outras mulheres, porque, novamente falando, o intuito do nosso clube, dessas mulheres aqui, é fazer vocês florescerem também. A Josi tem uma história, eu sei que você tem outra história, talvez seja magnífica, mais magnífica ainda do que a nossa, que essa história precisa ser contada. Te convido a conhecer o nosso clube, fazer parte, se possível. É para todas as mulheres que gostam de empreender ou que querem empreender, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, mais um episódio maravilhoso. Eu também só quero agradecer a Deus e pedir que o Senhor ele possa vir te usar tremendamente naquele lugar, que tudo que vier contra você venha cair por terra, que medo nenhum venha contra ti, mas que você vai com muita ousadia, com muita força, porque o Senhor ele vai te guardar. Obrigada. Ele vai te usar tremendamente Eu lá. recebo Muitas todas mulheres vão essas ser palavras abençoadas, de e não só as carinho. mulheres, famílias, Obrigada. né? Para honra e glória do Senhor. E Jane, minha querida, mulher abençoada também, que Amém. pegou na minha mão e tem me ajudado. Amém. Eu peço da mesma forma que o Senhor venha te surpreender ainda mais, porque Ele tem sido contigo, tem sido a tua Amém. força, tem sido com a tua casa, que Ele continue te entregando bênçãos sem medida. Né? Amém, amém. E para você, que Deus te abençoe também, para a equipe que tá aqui. E obrigada por nos assistir e até a próxima. Acompanhe os próximos episódios. Aí. Obrigada a todos que Compartilha. acompanharam. Compartilhe, é isso mesmo. Curte. Divulguem, curte. Obrigada, Beijo, beijo, obrigada. Obrigada, meninas, obrigada.